o espírito da religiosidade é um dos que mais tem atacado as pessoas nos últimos tempos, não só nestes períodos que vivemos hoje, século 21, ano de 2021, ano da tecnologia. Quanto mais os dias passam, mais a tecnologia avança. Estamos próximos de pessoas que estão muito distantes e distante de pessoas que estão próximas. E uma das coisas que me chama a atenção no texto que nós vamos fazer a leitura agora, aqui João capítulo 8, que a religiosidade sempre foi um tormento para quem a pratica. Para quem prefere viver a religiosidade, para quem prefere ser uma pessoa condenadora, uma pessoa maldosa, ela acaba pendendo para a religiosidade. E ela, sendo religiosa, ela deixa de buscar ao Senhor. Entenda que existe uma diferença. Pastor, eu sou uma pessoa religiosa porque eu estou sempre buscando a Deus, estou sempre indo para a igreja, estou sempre buscando a palavra de Jesus. Isso é bom, isso é maravilhoso. É bom estar buscando a Deus. Religioso, o espírito de religiosidade é o espírito que faz você ser uma pessoa condenadora, que faz você ser uma pessoa que vacila ao que diz respeito à palavra e olha muito mais para as coisas humanas, para os erros, falhas dos homens, né? Nós temos que ter um coração voltado às coisas de Deus. E Jesus, ele dá um belo exemplo aqui para a gente, que nós precisamos ter um coração voltado às palavras do Senhor, né? Tá passando aqui, são palavras de Jesus, hoje nós estamos no Evangelho do dia. Mas olha o que diz aqui, porém, Jesus foi para um monte, o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando ele os ensinava. Jesus, ele tinha um prazer de ensinar as pessoas. Quando Jesus ele se assentava, eu fico imaginando, tem momentos da minha vida, isso eu digo em particular para você, tem momentos que eu acredito que todos passem por isso, sabe aqueles momentos difíceis? Eu me assento, vou orar, vou clamar a Deus, me assento ali onde há oportunidade, às vezes até dentro do carro, estou indo fazer uma visita, alguma coisa está acontecendo, ou na igreja, no escritório, estou ali clamando ao Senhor. Aí me vem no coração a palavra. O Espírito Santo, ele faz com que a gente se lembre de tudo que Deus colocou no nosso coração. Por maiores que sejam as lutas e batalhas que enfrentemos, ou possamos estar enfrentando, nós temos um Senhor, nós temos o Espírito Santo que nos consola nos momentos mais difíceis, que nos alivia, que nos fortalece, que nos traz a palavra do renovo, que trata do nosso coração. E Jesus, ele nunca deixava de orar. Ele sempre estava no Monte das Oliveiras, que era um local que ele achava ali para oração. Não existe um lugar específico para orar. Você pode orar onde você quiser. Você pode orar, se você tem a oportunidade, você pode estar caminhando na rua e orando, na presença do Senhor ali em espírito. Você pode orar tomando banho, você pode orar fazendo qualquer atividade, desde que você realmente esteja focado no Senhor. Lembrando que a gente tem que ter um momento, fechar a porta do quarto. Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a porta para ninguém te incomodar. Isso é o interessante, não é só o quarto é importante. Não é só no quarto que Deus vai te ouvir, mas é aquele momento só para Deus. Aquele momento que você tem contato com Ele, que você abre seu coração, que você fala com Ele. O Senhor Jesus, Ele tinha prazer em falar com o Pai. Ele tinha prazer em orar ao Pai. E ele, mais uma vez, como de costume, não diz aqui exatamente que ele estava orando, mas sempre que ele ia para o Monte das Oliveiras, era como se fosse um refúgio, um lugar que ele tinha para chegar e orar. Um lugar que ele tinha para chegar naquele ambiente, ele achava ali adequado, ele gostava daquele ambiente especificamente e ia para orar. E ele está ali no Monte das Oliveiras e ele sai pela manhã, ele volta novamente para o templo e ali então eles veem todas as pessoas que estavam ali, eles se assentam, todos o povo que estava ali, que vinha ter com ele, que vinha querer conhecer Jesus, eles vinham até o Senhor e se assentavam. E ali Jesus começava então a ensinar. Como eu disse para você, tem momentos que o Espírito Santo começa a te lembrar da palavra, da conversão,
do porquê você começou. Eu sempre digo isso para as pessoas. O dia que você pensar em desistir, lembre da palavra que Deus te deu para você começar. O dia que você pensar em desanimar, o dia que você pensar em retroceder, lembre do porquê você começou, porque nós tivemos, quem é a pessoa que busca Deus, ela não dá um passo sem a direção do Senhor. E quando recebemos a direção de Deus, irmão, ainda que venham todo tipo de batalhas, nós nunca voltaremos de mãos vazias. A palavra de Deus diz que quem planta, quem semeia em lágrimas, por mais difícil que seja manter-se fiel, voltará então, quando você tiver a tua grande colheita, você voltará sorrindo, se alegrando com o Senhor. Então, Jesus está ensinando. E existem momentos que o Jesus começa a ensinar, como aqui no Evangelho de João, ele está ensinando. Era prazeroso para Jesus estar ensinando. E eu, particularmente, eu amo muito pregar o Evangelho, eu amo falar de Jesus, eu amo ler a Bíblia, eu amo estudar, eu amo estar orando, eu amo a presença de Deus. Mas eu posso confessar para você que, como um pastor, nós também sofremos ataques. Não pense você que, pastor tem um nível diferente, pastor termina o programa, tira o terno, abre as asinhas de anjo e sobe para o céu. Não, somos seres humanos. Então entenda, as aflições, segundo Tiago, o livro de Tiago, ele disse, olha, as aflições se cumprem entre todos os irmãos no mundo inteiro. As batalhas só mudam de lugares, mas as batalhas espirituais são as mesmas. As guerras, os levantes. Por isso nós temos que sempre estar aprendendo com Jesus. E eu deixo bem claro, aprender com Jesus não é só deixar aqui, ouvir. Porque creio eu que você me ouve agora, e me ouve bem, alto, claro e bom som. Agora, duro é escutar. Porque escutar é praticar, é fazer, é entender. Jesus, o Senhor está dizendo que tem que ser assim, então eu vou fazer desse jeito. Só que tem algumas pessoas que não compreendem. Mas vamos entender o seguinte, Jesus está ensinando, ele está na sinagoga, ele foi orar. Jesus não ensinava da cabeça, ele buscava Deus, ele tinha contato, tinha intimidade com o Pai. Lembrando que Jesus era homem, um homem comum como qualquer outro, filho de Deus. Mas ele veio como homem. A Bíblia diz que ele destituiu-se da sua glória. Ou seja, ele não veio como Deus, ele veio como homem. E ele então ensinando com prazer. Aí algumas pessoas maldosas. Agora eu vou pedir para você dar um pouco de atenção no que eu vou falar. Você, quando começa a buscar a Deus, querer fazer as coisas do Senhor, sempre vão ter pessoas, sempre vão ter até mesmo situações preparadas para tentar a sua vida, para tentar fazer com que você caia em contradição no ensinamento. Por isso, há uma grande importância o seu testemunho. O seu testemunho. Como que você se porta diante de uma situação difícil? Uma coisa que você não gosta. Como que você se porta? Pastor, eu fecho a cara e não falo com ninguém. Pastor, diante de uma situação eu brigo mesmo, eu xingo, eu bato, se precisar nós vamos pro tapa. Nós somos assim, nós resolvemos nossas coisas do nosso jeito. É assim que eu sou. Jesus, ele está dando bem claro para nós aqui o entendimento. Ele estava ensinando. Se Jesus está ensinando, é porque tinha alguém que queria aprender. Se você quer aprender as coisas de Deus, você precisa, meu irmão, aprender agora, ouvir Jesus falar. Todos os ensinamentos de Jesus têm um grande proveito, mas se nós realmente abrirmos o coração, aí ele testifica, ele guarda lá no teu coração aquela semente. E aquela semente vai germinar, vai crescer e você nunca vai desistir depois daquela palavra. E agora, pessoas maldosas, elas vêm tentando tirar Jesus do caminho, tentando colocar palavras na boca de Jesus, tentando arrancar alguma coisa errada em Jesus. Só que olha o que diz o versículo de número 3. E os escribas e os fariseus, eles trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, pois o que dizes? O que o Senhor diz sobre isso? O que o Senhor fala? O Moisés disse para nós
que quando achássemos uma pessoa, uma mulher apanhada em adultério, nós deveríamos apedrejá-la. Nós deveríamos, na mesma hora que encontrarmos, fazer uma reunião solene, preste atenção, uma reunião solene para apedrejar essa pessoa em praça pública, colocando esta pessoa nessa vexação, nessa vergonha por conta do seu pecado, e o pior de tudo, matar ela a pedrada. Imagine o sofrimento dessa pessoa. E esses fariseus e esses escribas, vejam como que eles chegam até Jesus. Eles não chegam com, como que posso dizer, com setas. Não chegam com ironia. Eles chegam chamando ele de mestre. Mestre, tu que és o mestre, tu que ensinas a palavra de Deus. O que o Senhor fala sobre essa mulher pega em adultério? Olha a resposta de Jesus, versículo de número 6. Isso diziam eles, tentando-o para que o tivessem do que o acusar. E versículo de número 7. E como insistissem, perguntando-lhe, e endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. Jesus, então, ouvindo eles, ele fica calado. Existem momentos que a melhor coisa é ficar calado, é não dar resposta nenhuma. Só que eles insistiram, eles ficaram ali insistindo. O que o Senhor diz sobre isso? Então Jesus se abaixa, estava abaixado ali, diz a Escritura, já a gente vai ver que ele estava ali escrevendo no chão, não sei o que ele dizia. Mas ali, aquele momento, ele se levanta e fala assim: amigos, quem de vocês não tem pecado? Quem de vocês não tem erros? Quem de vocês que estão aqui não tem pecados que a lei de Moisés condena também? Quem de vocês? Quem de vocês aqui não tem falhas? Às vezes nós somos tão pré-julgadores que nós olhamos para uma situação e já começamos até a contar a história do erro de alguém, sendo que você nem a sabe, ou ainda que soubesse. Nós não somos julgadores de ninguém, mas nós queremos se intrometer na vida dos outros. A Bíblia diz que a salvação é individual. A salvação é individual. Nós seremos colocados diante do tribunal do Senhor. E cada um, diz a palavra, vai vomitar, vai jogar tudo para fora. Ah, mas Jesus, eu fiz isso porque eu pensei que era isso. Você não pensou nada, você não tem que pensar nada, você tem que guardar a tua vida. Jesus então fala: gente, vocês querem condenar ela? Tá bom. Então podem começar apedrejando aquele que não tem pecado. Aquele que também acha-se o perfeito. Aquele que não tem erro algum. Pode começar, apedreja mesmo. Pode apedrejar. Quem não tem pecado, pode pegar as pedras que já estão em vossas mãos e acertem essa mulher. Matem ela. Eu, certa vez na minha vida, lembro de uma situação bem séria que aconteceu numa empresa. Eu trabalhei, eu trabalhava antes de ser pastor, de estar como ministro do Evangelho, trabalhava numa empresa que aconteceu um caso de uma situação, uma pessoa, ela errou, ela afanou, roubou ali algumas ferramentas da empresa. E eu me lembro que a pessoa que descobriu, ela contou para o encarregado do trabalho, e essa pessoa espalhou para todas as pessoas que estavam ali dentro. Todas as pessoas que trabalhavam, mais de, 500 pessoas trabalhando numa empresa, uma obra que nós fazíamos. E aquilo começou a virar um falatório e todo mundo que se encontrava só falavam daquilo. E veio, o dono, o encarregado daquela empresa, chegou e falou assim: olha, foi você? Eu falei: fui eu vacilei, eu errei, me perdoe aí, eu não vou fazer mais. E ele foi perdoado. Ele ficou trabalhando, o patrão não mandou embora, o patrão perdoou a falha que ele teve, ele levou algo que não era dele, ele devolveu. E passou um tempo, passou alguns dias, o comentário continuou. E todas as pessoas que estavam ali julgavam aquele homem porque agora ele é um ladrão. Quantas pessoas, irmãos, elas são julgadas pelo que fez?
Porém, a Bíblia diz que quando chegamos até Jesus, confessamos os nossos pecados e o deixamos, nem mesmo o Senhor se lembra do nosso pecado. Se nem Deus lembra mais do seu pecado, depois que você se arrependeu, quem é o ser humano? Quem é o ser humano, comedor de arroz e feijão como eu e você, que pode te condenar? Nós não temos que entrar em debate nenhum, eu não preciso, nem você e nem ninguém precisa provar nada para ninguém, mas você fica perdendo tempo. Você está gastando o seu emocional, você está gastando o seu sentimento, você está gastando sua vida, você não dorme, você não tem paz, você vive de cara amarrada, você vive de cara triste, como se você tivesse sido desprezado. Enquanto você estava sujo no pecado, o Senhor estava pleiteando por você. Porque essa mulher, preste atenção, ela estava errada. Ela não estava certa, ela estava errada. Porém, Jesus, na intenção de perdoá-la, falou para aqueles homens: vocês também não têm erro, não? Irmãos, digo para vocês, contei essa história que aconteceu comigo no passado, e essas pessoas entraram num julgamento tão pesado que essa pessoa não aguentou. Ela foi embora, pediu as contas. Depois fiquei sabendo que essa pessoa era um jovem, foi para as drogas, se perdeu, né? Que Deus tenha abençoado essa pessoa. Nunca mais tive notícia dessa pessoa. Mas quantas pessoas são assim, que são encontradas no erro e ao invés de ajudar, ao invés de a gente estender... Você está vendo o erro na vida de alguém? Ore por aquela pessoa. Você está vendo um erro, está vendo uma situação errada, ore a Deus para que caia isso por terra. Porém, a Bíblia fala que eles tinham prazer. Vamos derrubar Jesus. Vamos achar um erro agora. Agora nós pegamos Jesus. Irmãos, tem pessoas maldosas, usadas pelo diabo. Por isso eu disse no início da mensagem, espírito de religiosidade. Os escribas e os fariseus religiosos, eles não queriam abençoar pessoas, eles só queriam ser rigorosos com a lei. Queriam fazer com que as pessoas sofressem a dura pena da lei, mas não queriam que essa lei caísse sobre eles. É fácil olhar para alguém e julgar, difícil é olhar para si mesmo. Eu vou pedir desculpa para você, não se sinta mal, mas quando você aponta um dedo para alguém, quando você aponta o dedo para alguém, eu sempre digo isso, você aponta um dedo, mas ficam, ficam 3 dedos apontados para você. Tem pessoas assim, irmãos, que ela aponta, mas está cheio de erros. E quando a pessoa cai em si, ela faz isso aqui, versículo de número 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um. Foi um a um, pessoa por pessoa saindo. A começar pelos mais velhos. Os mais velhos já na hora perceberam a falha deles e foram saindo. Até os últimos. E ficaram só Jesus e aquela mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus mais uma vez se colocando de pé. E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? O que o Senhor está dizendo? Mulher, eu estou vendo que todas as pessoas que queriam lhe fazer mal, elas já não estão mais aqui. E pergunto, alguém te condenou? Jesus fez essa pergunta. Jesus sabia, mas ele queria ouvir da boca dela. E uma coisa que fique bem guardado no seu coração. Guarde o que eu vou te falar. Quando você vai até Jesus, quando você resolve chegar até Jesus, chegando até Ele, o Senhor limpa a sua vergonha, os seus pecados. Ele faz com que você já não tenha mais a opressão do pecado te condenando na tua mente, no teu coração, fazendo com que você se importe com as coisas que estão lá fora, esquecendo de Jesus. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, Ele vem para limpar. E às vezes essa limpa faz com que coisas que você goste de fazer, essas coisas também são limpadas. Porque tem muitas práticas errôneas das quais nós não podemos mais praticar, nós não devemos mais praticar. Por esse motivo, Jesus pergunta: mulher,
Eu não estou vendo ninguém daqueles que te acusavam. Pergunto, alguém te condenou? Aí Jesus escuta, né? Dizendo, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Para que fique bem claro o evangelho de hoje. Jesus, ele não quer condenar ninguém. Porém, ele quer que as pessoas saiam do pecado. E olha, há uma gama enorme de pecados que uma pessoa pode estar vivendo e achando que está tudo bem. Essa mulher foi pega no adultério, ela estava em pecado. Jesus disse, mulher, não tem ninguém te condenando, mas eu digo para você, vai e a partir de hoje, não volte para o pecado, não volte para o erro. Você quer se purificar? Você quer se libertar do vício, do cigarro, da bebida, da pornografia? Você quer se libertar da raiva, da ira, da maledicência? Você quer se libertar, seja lá o que for. Pastor, eu não quero mais ser esse tipo de gente. Eu não quero ser assim mais, mas quando eu vejo, eu estou falando. Você quer se libertar? Vá até Jesus. Quando Jesus encontra um pecador arrependido, a Bíblia diz que quando há um batismo nas águas, por uma pessoa que estava perdida, a Bíblia diz que no céu há uma festa, quando um pecador se arrepende. Não fique caindo nos julgamentos dos outros, fique ligado em Jesus. Ele é o Senhor. Ele diz a palavra que se você confessar os seus pecados, nem mesmo eu lembrarei deles. Então, coloque no seu coração, tire a religiosidade do seu coração. Esse negócio de ser religioso, condenador, fulano fez isso, fulano fez aquilo, não me importa isso. Oremos para que essas pessoas, elas se acertem com Deus, mas não seja um condenador, não seja uma pessoa semelhante ao próprio diabo. Tem pessoa que, usada pelo diabo, ela tem prazer em derrubar as outras. Que isso não seja acontecendo nem comigo e nem com você. Oremos para que Deus nos guarde. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra, te agradeço, ó Deus, por esse entendimento e peço, ó Deus, que esta palavra, meu Deus, ela venha crescer cada vez mais no coração dessa pessoa. Que nós não sejamos os julgadores, que não sejamos maldosos, que não sejamos aqueles, ó Deus, que levam, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, somente por uma religião, somente, ó Deus, por um ato solene, não, mas que nós realmente vivamos o evangelho da graça, que vivamos o evangelho de Cristo, em oração, como Jesus no Monte das Oliveiras, ensinando na igreja, assim como Jesus ensinava no templo. Meu Deus, que assim também nossos corações estejam dispostos a ensinar, a orar, a interceder e, meu Deus, perdoar aqueles que nos fizeram mal. Diz a tua palavra que, meu Deus, os discípulos perguntaram quantas vezes temos que perdoar. O Senhor disse até 70 vezes 7. Meu Deus, nos ensina. Os discípulos disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé, se é necessário. Meu Deus, acrescenta o que nos falta. Acrescenta, meu Deus, a fé que talvez um dia se perdeu por conta de um mau testemunho, por conta de um escândalo. Jesus, entra na vida desta pessoa. Oro também pelos que estão doentes, por aqueles que estão fracos, debilitados, por aqueles que estão enfrentando algum tipo de mal. Que a tua palavra seja enxertada nesses corações para libertar a todos, em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio e beba desta água consagrada em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo.